Irmãos e irmãs, nós saudamos a todos com a graça e a paz do Senhor. Saudamos a vocês, cristãos, todos vocês que professam a mesma fé em Jesus, nosso Salvador, nosso Deus e Senhor. Saudamos de modo muito carinhoso e fraterno a você, meu irmão, minha irmã, das nossas 5 paróquias presentes aqui em Votorantim, também de outras regiões que nos assistem. Vocês que acabaram de participar da reza do texto das 18 horas e que nesta quinta-feira tem então essa sequência, este encontro denominado Aprofundando na Fé, onde nós estamos vendo essa semana a história da Igreja. E neste penúltimo encontro, nesta quinta-feira, nós queremos refletir um pouquinho sobre o espírito missionário da Igreja. Vejam bem, lá em Marcos, capítulo 16, versículo 14 a 16, Jesus vai dizer aos seus discípulos: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura." A partir disso, nunca mais precisamos nos preocupar com uma pergunta. Eu, como cristão, tenho que fazer o quê? Eu, como batizado, como filho de Deus, como membro da igreja, o que eu tenho que fazer? A essência, a missão primária da igreja é evangelizar. Uma pastoral, um movimento, uma associação, um ministério, tudo tem como foco a missão evangelizadora. A esse respeito, o Concílio Vaticano II, após dedicar um longo parágrafo da Constituição Lumen Gentium, a luz dos povos, a índole missionária da Igreja, no seu número 17, explicita no decreto sobre as missões e vai dizer assim: como membros de Cristo vivo, a Ele incorporados e configurados pelo batismo, todos os fiéis são obrigados ao dever de cooperar na expansão e dilatação do seu corpo para o levarem quanto antes à plenitude. A missão, portanto, irmãos e irmãs, quando falamos em missão, falamos em anúncio do Evangelho, ela não está restrita a determinadas regiões ou atividades. Muito tempo nós pensamos assim, a obra missionária da igreja, né? Quem é o missionário? Um religioso, uma religiosa, alguém que foi lá numa região da África distante, aonde não se conhece Jesus, e ele foi lá anunciar Jesus para aquelas pessoas. Este é um conceito, claro que é legítimo, muito válido, porque é assim que a igreja expandiu-se no mundo inteiro e é também hoje o método que a igreja utiliza para expandir o reino de Deus. Entretanto, o Concílio Vaticano II lembra que é dever de todos os fiéis, ou seja, todos nós, vocês que são leigos, nós que fazemos parte da hierarquia da igreja, diácono, como o clero, o padre, o bispo, todos nós temos o dever de cooperar com esta igreja missionária, anunciando o Evangelho de Cristo. O Papa Francisco tem nos dito constantemente no seu pontificado que devemos ser sempre uma igreja em saída. Nosso arcebispo, Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues, também repete incansavelmente esta afirmativa. Temos que ser uma igreja em saída. Não uma igreja fechada, isolada. Não uma igreja que quer impor ao mundo as suas práticas, mas uma igreja que, no espírito do Concílio Vaticano II, quer dialogar com o mundo, quer curar as feridas do mundo. E para curar as feridas do mundo, nada melhor do que anunciar
a misericórdia de Deus, o seu amor, presente em Jesus de Nazaré, relatado pelos evangelhos. Não há, irmãos e irmãs, melhor remédio do que este. Mas esta, meus irmãos, a missão, ela está no dia a dia. Portanto, todo cristão não só pode, como deve ser missionário. Vamos agora abordar um aspecto da missão. Esta, vocês vão concordar comigo, vimos ontem e ontem o tema das perseguições, não é uma tarefa das mais fáceis, nunca foi e nunca será. Nem para os apóstolos, para os seus colaboradores nos primeiros tempos e nem para nós nos dias de hoje, por um motivo muito simples. O ambiente onde se vive e se faz a missão sempre será hostil e desfavorável. Nós vimos isso ontem, né? Está muito ligado à perseguição na igreja, ao fato da sua ação, que é um anúncio e também uma denúncia. É o profeta que anuncia e denuncia. Assim, irmãos, nós vimos que esta perseguição contra a igreja, por conta do seu anúncio profético, vai iniciar-se dentro do próprio judaísmo. Nós tínhamos naquela oportunidade uma igreja pentecostal poderosa. Por que pentecostal? Porque nasceu em Pentecostes, nasceu sobre o derramamento de tantos carismas do Espírito sobre a comunidade. Era uma igreja poderosa que realizava grandes prodígios e sinais, mas era uma igreja que também não havia ainda compreendido a sua missão primária dada por Jesus aos discípulos. Qual é essa missão? Ide por todo o mundo, anunciai o Evangelho a todas as criaturas. Então, assim, nós vamos ver que o diácono Estevão, o pró-mártir da nossa igreja, cuja morte nós comentamos ontem, é o primeiro a interpor-se sobre esta prática judaica cristã, onde, é claro, prevaleciam os elementos judaicos. Também, como vimos, ele não é da comunidade original de Jerusalém, vem do mundo helênico e em Atos 6 o vemos junto a outros 6 homens de cultura helênica sendo eleitos para a diaconia da igreja. A sua história está nos Atos capítulos 6 e 7 e nos versículos 54 a 60 está o seu martírio. Mas nós falamos de missão. E falando de missão, meus irmãos, nós constatamos que nesses tempos desfavoráveis à missão, Deus com o seu Espírito nunca está longe, mas está sempre atento às necessidades da sua igreja. E com o seu Espírito, carismas e ministérios necessários, ele vai suscitando no coração das pessoas esta empolgação pela missão evangelizadora. E assim, a missão é levada adiante. Mesmo num contexto hostil, desfavorável, Deus suscita seus profetas, como fez no Antigo Testamento, como age em toda a sua igreja, como agiu no tempo de Jesus e hoje também, ele vai suscitando os seus profetas dentro e fora da igreja, que vão dar continuidade a esta missão. O martírio de Estevão faz com que muitos empreendam fuga ali de Jerusalém. Vão fugir para outras regiões. O clima está tenso,
mataram Estevão, certamente vão perseguir os demais que pensam como ele, e o melhor é fugir. Muitos fugiram para outras regiões, mas nesta fuga levaram o Evangelho a outras regiões. O Atos cita o exemplo do diácono Filipe, que depois de evangelizar aquele eunuco, emissário da rainha, Etíope, né? Um etíope, ele vai ser batizado, né? E depois disso, o diácono Filipe vai evangelizar a Samaria. Depois dele irão os apóstolos para impor as mãos sobre aqueles que ouviram a pregação, aqueles que se converteram, aqueles que aderiram à causa do Cristo e vão então ser confirmados na fé. Ora, nós encontramos também, logo ainda neste contexto do espírito missionário da igreja, depois de Estevão, o nome que se sobressai, aliás, universalmente, é do apóstolo Paulo, conhecido como Saulo de Tarso, um judeu convicto que tinha formação, digamos assim, acadêmica, porque estudou aos pés de Gamaliel, e Gamaliel era o grande mestre naquele tempo. Saulo de Tarso tinha a sua cidadania romana comprada pelo seu pai, era um homem de muita cultura e que preparou-se para ser um doutor da lei e tinha grande competência para isso. Ele era um judeu convicto. Ele tinha uma facilidade de entrar pela sua bagagem cultural, tanto no mundo helênico, na Grécia, como também no Império Romano e ainda nos meandros, né, de tudo aquilo que se constituía na época como poder. Então Saulo de Tarso, ou melhor, antes da conversão era Saulo de Tarso, é um homem preparado para isso. Tem uma convicção judaica da tradição do povo de Israel muito profunda. E Lucas vai mencioná-lo em Atos, lá no martírio de Santo Estevão, o promártir. Saulo de Tarso está ali como testemunha, nos pés dos quais simbolicamente os algozes jogavam suas roupas e a testemunha para dizer então que foi cumprida a execução contra Estevão. Eu particularmente, numa reflexão muito minha, vejo dois fatores que levaram Lucas a mencionar a presença de Paulo ali naquele momento. Primeiro que ele está como testemunha ocular, ou seja, ele é realmente um judeu convicto que está ali como testemunha, se preparando, né, para fazer o massacre dos cristãos, porque ele via no cristianismo uma ameaça ao judaísmo. Mas, e aqui entra a minha reflexão pessoal, eu entendo que Saulo de Tarso é colocado ali por Lucas para dizer que naquele momento, diante da coragem, do espírito profético de Estevão, diante da sua espiritualidade, da sua fé, porque ele eleva os olhos ao céu e reza pelos seus algozes, ali já se inicia o processo de conversão de Saulo de Tarso. Digo e repito, nada ali a respeito. É uma opinião, uma reflexão pessoal minha de que Lucas o coloca ali porque ali começa o seu processo de conversão que vai atingir o seu cume quando ele vai para Damasco e quando Jesus se revela para dizer esta mudança, este impacto do anúncio cristão na vida de Paulo. O texto fala, né? A tradição fala que ele caiu do cavalo, né? E Jesus vai dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? É a sua conversão. Depois ele vai passar por um catecumenato com Ananias,
que é o seu primeiro mestre na fé e que o acaba batizando. Então, lá na conversão de Paulo, e todo esse processo inicia-se ali quando Estevão é martirizado. Certamente, muitas noites, Saulo de Tarso pensou sobre aquele jovem, a sua coragem, a sua ousadia, o seu espírito profético. Tudo isso amadureceu para que ele tivesse este encontro decisivo com Jesus em sua vida, que o levou a uma catequese e que transformou Saulo de Tarso no grande apóstolo Paulo, o apóstolo e pregador dos gentios. Até para dizer desta mudança, o texto vai usar uma linguagem teológica para dizer que tão logo iniciou a sua processo de conversão, na experiência com Jesus Cristo, seus olhos se fecharam como escamas. E que depois, quando ele é batizado, os seus olhos se abrem para esta nova realidade. E é bonito porque, com a mesma determinação e convicção sólida que Saulo tinha no judaísmo, ele agora vai tornar-se um cristão ferrenho, lutador a favor de Cristo, da fé, da sua igreja, do seu evangelho. E é o primeiro que vai teologizar toda essa doutrina. O autor deste livro, denominado História da Igreja, que é escrito por José Artulino Bezem, vai fazer um resumo quando fala de Paulo como fundador da teologia cristã, e vai dizer assim para nós: o núcleo central do anúncio paulino, a doutrina da salvação de todos através da fé em Cristo, sem a necessidade da circuncisão e da lei mosaica. A salvação pela fé, libertando o cristianismo das obrigações rituais judaicas. O cristianismo que nós recebemos é o de Paulo, o apóstolo das nações, como afirma o autor desta obra. Assim, meus irmãos e minhas irmãs, é que nós vamos agora entrar em uma outra fase da nossa história da igreja. Eu encerro por aqui, mas é bom lembrar que lá no ano de 476, quando os bárbaros da região da Germânia invadem e decretam a queda do Império Romano, também criou-se um quadro hostil e desfavorável à obra missionária da igreja. A igreja, que já estava acomodada na sua missão, porque com as facilidades da igreja imperial, vamos falar disso depois, a igreja acomodou-se no poder material do Império Romano, estava muito acomodada com toda a liberdade de agir, esqueceu-se da sua dimensão missionária. E pastores, iluminados pelo Espírito Santo, neste tempo de caos naquela Europa que estava invadida pelos bárbaros, vai retomar a missão e com isso a igreja vai evangelizar aqueles povos bárbaros que haviam invadido o Império Romano. Então, assim, de tempos em tempos, em momentos, em contextos desfavoráveis à missão, o Espírito de Deus suscita carismas em profetas, missionários, homens e mulheres que vão fazer este anúncio com toda a coragem, com toda a determinação. Fechamos este encontro dizendo: a igreja hoje precisa urgente de cristãos, de irmãos e irmãs, sejam eles ordenados ou leigos, que tenham esta coragem, esta abertura para o Espírito Santo e de arrojar-se e atirar-se com determinação à missão de evangelizar, à missão de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Que nós não percamos a nossa índole missionária da igreja e o façamos com muita coragem, com muita determinação. Lembre-se, você evangeliza aí na sua casa,
aí no seu trabalho, aí na sua escola, aí no seu sindicato, enfim, aonde você estiver, aí no seu partido político, você é também o evangelizador, o missionário. Fique com Deus, até amanhã, que Ele nos abençoe a todos. Amanhã voltamos com esse programa Aprofundando na Fé.